conflitos gerados pelas presenças espirituais felizes e infelizes, com a manifestação até aos 15 anos dos sintomas de uma doença chamada coreia, ou mal de sanguído, o que o obriga a deixar o emprego na tecelagem para servir num pequeno empório, como auxiliar de cozinha, balcão e porta. A situação somente começaria a se clarear para o Chico aos 17 anos, quando surgem em sua vida Dona Carmen Pena Perácio e seu marido José Hermínio Perácio, os quais viajam mais de 100 quilômetros para, com o auxílio da terapia espírita da prece e do esclarecimento a um espírito obsessor, resolverem o caso de sua irmã Maria, vítima de perturbadoras crises que não haviam encontrado melhora nos recursos convencionais da medicina. As explicações ouvidas por Chico sobre tudo o que lhe ocorrera desde a infância, a respeito da realidade invisível aos sentidos da maioria das pessoas, representaram para ele o alimento de que sua alma tanto necessitava. A 21 de junho de 1927 é fundado o Centro Espírita Luiz Gonzaga, e quase 2 meses depois daquele primeiro encontro com a verdade, numa reunião pública do grupo, ele aceita a sugestão espiritual de Dona Carmen Pena Perácio para que apanhasse papel e lápis e se colocasse à disposição do plano espiritual. Recebe então psicograficamente 17 páginas de instrutiva mensagem discorrendo sobre os deveres espíritas e assinada por um amigo espiritual. Era 8 de julho de 1927. O primeiro passo havia sido dado. O segundo, comunicar ao seu confessor de muitos anos, o padre Sebastião Scarpelli, sua decisão de estudar e seguir o espiritismo. As reuniões tornaram-se parte do dia a dia daquele jovem de 17 anos e, embora o arrefecimento do entusiasmo dos companheiros dos primeiros momentos, os quais foram rareando nas reuniões, começa a receber dezenas, centenas de mensagens em forma de verso e prosa de diversos autores, páginas essas encaminhadas por seu irmão José para publicação em vários jornais espíritas como o Aurora, dirigido por Bittencourt Sampaio, e não espíritas como o Almanaque de Lembranças, editado em Lisboa, Portugal. Em 1928 passa a colaborar em reuniões de desobsessão e em janeiro de 1929 Dona Carmen Perácio percebe mediunicamente um quadro espiritual no qual se via Chico cercado de centenas de livros trazidos por vários espíritos desencarnados. O exercício consciente da mediunidade começou a propiciar a Chico o equilíbrio e a paz que ele, em raras ocasiões, experimentara nos 17 anos vividos até ali, embora os espíritos o buscassem de maneira insistente para escrever por seu intermédio. No aspecto pessoal, contudo, as coisas não se alteraram em nada. Prosseguia consagrando mais de 13 horas por dia à atividade de auxiliar de cozinha, balcão e porta numa modesta venda, obtendo diminuta remuneração com que ajudava seu pai na composição dos recursos para manter a família. Num tempo de grandes dificuldades, Chico, cuja personalidade já se distinguia por uma humildade pura e sincera, nem de longe imaginaria naqueles dias onde acabaria levando-o a abençoada mediunidade que se desenvolvia cada vez mais em si mesmo para as realidades do mundo espiritual. Fino
terceira década do século XX surgiria para um planeta mergulhado em crises econômicas e políticas. Mesmo no Brasil, agitações na região sul do país vaticinavam problemas sociais de desfecho imprevisível. Dada a inexistência de processos eficientes de comunicação de massa, problema que o rádio resolveria pouco tempo depois, essas perspectivas não chegavam a afligir o povo das cidades menores e mais distantes dos centros mais desenvolvidos. Indiferente, portanto, aos acontecimentos mais marcantes da vida da sociedade que se modernizava, Chico prosseguia na sacrificante rotina imposta pelas necessidades de sobrevivência. Acontecimentos inesperados, contudo, começariam a produzir alterações nesse quadro. O exercício da mediunidade no período de 1927 a 1931 foi intenso, fase definida posteriormente por Emmanuel como de necessária experimentação para Chico. Pouco depois de ter completado 21 anos, numa tarde de domingo daquele 1931, durante uma pequena reunião de preces ao ar livre, num local chamado Açude, Chico vê pela primeira vez a figura de Emmanuel, que se lhe apresenta dentro de reflexos luminosos